Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Arquivos com segredos de Estado. Informações sigilosas que, se reveladas, podem trazer prejuízos para os países. São exatamente estes dados que atraem a atenção de hackers. Mas quem são essas pessoas? Recentemente, casos de invasões do sistema de empresas e governos vêm preocupando os países. Como proteger informações? Quais os prejuízos econômicos e diplomáticos para os países que têm informações roubadas? E quais os limites na atuação do Estado nesse tipo de investigação? No Direitos Sem Fronteiras de hoje, vamos falar sobre a ciberespionagem. Eu converso com a advogada e mestre em Direito Constitucional Eliane Saldan e com o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, João Gondim. Antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema de hoje. Se no começo um hacker disparava um vírus pela rede mundial de computadores apenas para causar panes, a prática evoluiu. Os crimes agora mais sofisticados envolvem dinheiro e até roubo de informações. Dados de uma pesquisa realizada por uma empresa norte-americana entre 2011 e 2012 mostram que o Brasil é o quinto país mais visado pelos hackers. Em primeiro lugar, aparecem os Estados Unidos, seguidos pela Austrália, Canadá e o Reino Unido. O relatório mostra também que a Romênia é o principal país de onde vêm os ataques. Em um outro estudo realizado também por uma empresa especializada, mostra que em janeiro deste ano foram realizados mais de 30 mil ataques em todo o mundo, um aumento de 2% com relação a 2012. Ainda segundo a empresa, só no ano passado, o prejuízo para a economia global com a ciberespionagem chegou a US$ 1,5 bilhão. Eu agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema, que eu creio que começa, na verdade, com um problema que caracteriza essa área justamente da informática, que é a definição sobre o próprio tema que está se tratando. Essa classificação de ciberespionagem, cybercrime ou cibercrime, como eu já ouvi também numa definição mais na língua portuguesa, ela é proveniente de um estudioso do assunto chamado Richard Clarke. Eu começo perguntando ao professor, que classificação é essa? Como ela é feita? Bom, a gente poderia caracterizar como um conjunto de ameaças que estão presentes no ciberespaço. Então a gente teria o cibercrime, seriam normalmente atividades associadas a crime organizado, organizações criminosas, normalmente na forma de fraude, algumas questões de extorsão, tem várias formas de atuarem. É um atrativo muito grande para esse tipo de organização, porque o grau de exposição é muito baixo, a rastreabilidade dessas ações também é muito difícil, então ela tem um atrativo muito grande. Outra vertente seria a vertente do terrorismo, ciberterrorismo. Normalmente isso é usado para propaganda, recrutamento e, eventualmente, alguma ação, no caso de ataques negativos de serviço ou incapacitação de sistemas que levem a consequências que venham a causar transtorno na vida cotidiana. É claro que uma ação desse tipo também pode estar associada a uma atividade de uma nação-estado. Então, a gente teria do lado da nação-estado, que seria as atividades lá, normalmente ataques de incapacitação, ou que podem redundar em atos de guerra, ou atividades de ciberespionagem, que seriam essencialmente operações de exfiltração de dados. Tá? A gente tem exemplos recentes, até se criou uma classificação para operações desse tipo, normalmente associadas a artefatos, que são as APTs, Advanced Persistent Threats, ameaças persistentes e avançadas. Eu já pergunto ao doutor Eliane, no caso, como é que está, do ponto de vista legal, tanto entre as nações como especificamente no caso do Brasil, a observação dessas classificações, ela é usada também no sentido de uma previsão legal a situações como essas que existem em relação a essa classificação? Existe, né? A nossa Constituição, ela tutela a liberdade de expressão e ela também, o ordenamento jurídico como um todo, ele tipifica crimes, né? Inclusive os crimes cibernéticos, agora com a recente aprovação da Lei Carolina Dickmann. E existe também um projeto de lei chamado Marco Civil da Internet,
tutelando, né, todas essas ações, todas essas atividades no espaço cibernético. Isso do ponto de vista do ordenamento interno, né? Como que isso funciona entre países, né? O espaço cibernético é já reconhecido como um novo campo de batalha e ainda não existe uma regulamentação específica. Então, o que existe hoje de regras para ações de Estado são, na verdade, as regras de uma guerra convencional, que é a Carta da ONU e o direito internacional humanitário. Pode-se dizer que, em termos internos, entre os países, tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil especificamente, há o desenvolvimento de um certo ordenamento. Mas do ponto de vista do que acontece entre os países, nós teríamos basicamente o que direito internacional chamaríamos de um estado de natureza, ou seja, é um terreno meio selvagem ainda, de certa forma. Eu diria que é um terreno ainda não visitado, né? Muito pantanoso ainda, de muitas dúvidas. E até pela complexidade de compreender esse fenômeno que está se revelando agora de uma forma mais concreta nas últimas conversas entre Estados Unidos e China, né? Países se mutuamente acusando, né? E sem uma fórmula ainda, sem uma fórmula legal ou mesmo técnica para saber ao certo como vamos regulamentar essas ações no espaço cibernético. Espionagem, atos de guerra, crimes cibernéticos. Eu diria que as ações mais evoluídas, as regras mais consolidadas nesse sentido são as regulamentações dos crimes cibernéticos, né? Ainda com diferentes normatizações, por conta até de cada país ter a sua soberania, mas ainda no espaço cibernético todos precisam se conversar e colaborar quando o objetivo é o mesmo, que no caso da repressão ao crime. Quando estamos falando de um estado, de um potencial conflito entre países, essa lógica não funciona, muito pelo contrário. Quando falamos a respeito desse universo, normalmente há uma imagem de que a espionagem, pura e simplesmente, ou seja, a vigília mútua que existe entre os países, particularmente aqueles que têm interesses opostos, se dá por meio de uma espionagem convencional, particularmente a partir da Guerra Fria. Na verdade, a informação desde a Segunda Guerra Mundial é um processo vital, isso é algo que não é novidade, isso vem se desenvolvendo nesse campo, e aí eu lhe pergunto, qual é o limite do ponto de vista técnico entre a exploração das informações que podem ser feitas no mundo cibernético? A gente tem, já que foi citado aí a Segunda Guerra deixou uma lição para as grandes potências. Havia uma questão básica, você conseguia fazer uma inteligência básica de sinais e coletar as mensagens, principalmente rádio, mas eu estou falando aí de alguns milhares de mensagens por dia. E ainda que você tivesse o aparato de decodificação usado pelo inimigo, não era factível fazer esse processamento em tempo hábil. Então foi desenvolvido todo um aparato, que é o que a gente conhece hoje, todo aparato computacional para lidar com essa tarefa de decodificar as mensagens e posteriormente passar para análise. Tá? O que é que evoluiu de lá para cá? A capacidade de coleta, que é o que a gente tem principalmente reportado pelo caso recente aí do Edward Snowden, que está se falando de você coletar os dados de 92 milhões de usuários de telefone, que é só o caso da Verizon. Isso não é trivial, ainda que sejam só os metadados, quem ligou para quem a tal hora, mas estamos falando de algo colossal. Então a coleta evoluiu substancialmente. O próximo passo é o tratamento dessa informação. Se a gente tem um volume enorme de informação e tem que extrair alguma coisa que seja realmente útil. Tá? Até voltando ao caso do Snowden, de cara havia restrições do que pegar, do que coletar dessa informação. O que já de cara é bom, porque não só por questões das liberdades e das garantias de liberdade individual, mas também para restringir, fazer essa triagem inicial no trabalho de análise. E o próximo passo é a análise em si. Porque a informação coletada é interessante que ela seja trabalhada, se gere algum conhecimento, e a partir daí isso possa ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, é um ciclo que tem que ser rápido. E os volumes que estão envolvidos são enormes. Somente para completar, há também o relato de coleta diretamente de fibras ópticas, que estaria sendo feito pelo Reino Unido, e com a capacidade de coletar até um mês de informação.
O professor tocou em alguns pontos fundamentais, justamente quando se refere, por exemplo, à questão da liberdade. E no recente escândalo do caso Snowden, nós tivemos justamente uma colocação que, de certa forma, até remete àquela frase famosa durante o período da Guerra Fria, que era inclusive utilizada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era o preço da liberdade e a eterna vigilância. Como fica, portanto, essa questão colocada nos Estados Unidos, divididos? Uma parte acha que Snowden é um traidor e outra parte acha que ele é um herói. Na verdade, isso que estamos vivenciando e assistindo faz parte até de um questionamento, assim, qual o preço desse novo mundo, né, de tecnologias, etc. e tal. Porque todos queremos ter liberdade, queremos ter segurança, privacidade, e esse equilíbrio, esse entrelaçamento de anseios, né, é o exercício que está sendo feito agora. Não há direitos fundamentais, não há liberdade de expressão, não há privacidade se não houver paz e não houver segurança. Né? É o mesmo cidadão que anseia, os mesmos grupos, as ONGs que levantam a bandeira dos limites da privacidade, tenho certeza que eles também entendem que é relevante que o seu país, o seu Estado, saiba prover a segurança. Né? O cenário de paz é fundamental para você falar de direitos humanos. Até aí, eu acho que ninguém discorda. Né? O que se questiona, e esse é o exercício difícil de todos os países, na verdade, é saber quando a bandeira da segurança está sendo adequadamente empregada para eventual restrição a garantias ou eventual redução de garantias e vice-versa também. Quando a privacidade, uma bandeira legítima, também pode estar sendo utilizada para encobrir ações contrárias à segurança do país. Né? É o nosso desafio. E há diversas tentativas, como, por exemplo, a chamada Convenção de Budapeste, da qual o Brasil ainda não é signatário. Sobre esse tema, continuando dentro do tema maior do nosso programa de hoje, a nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Direitos Sem Fronteiras. Não saia daí! Entre os dias 21 e 27 de julho, Belo Horizonte será a sede do 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social. Será a primeira vez que o evento acontece no Brasil. Entre os pontos debatidos está a questão dos desafios enfrentados pelos filósofos do direito no mundo atual. Interessados devem acessar o site do evento www.ivr2013.org. Direitos Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando, entre outros temas, sobre ciberespionagem. Eu já falava a respeito, no final do bloco anterior, a respeito da Convenção de Budapeste. Antes de mais nada, do que se trata essa convenção? A convenção ela foi feita no âmbito da União Europeia, com a possibilidade de adesão de países que não sejam europeus, né, fora do bloco. Ela disciplina a criminalidade na internet. Né, e regras de cooperação, regras de investigação. É um pouquinho diferente, embora tenha a espionagem como uma das hipóteses, é um pouco diferente em relação como o tema é tratado, por exemplo, no Brasil, que ele ainda não decidiu aderir à convenção. Pelo contrário, ele propõe até uma revisão. Né? Por que o Brasil não? Pelas minhas leituras, pelo fato de ter sido uma discussão iniciada sem uma discussão maior com outros países. E haveria um certo conflito em relação às regras de propriedade intelectual, né? E, especialmente associando isso à espionagem cibernética, né? Que um dos grandes valores, um dos grandes alvos de uma eventual espionagem cibernética pode afetar direitos de propriedade intelectual, direitos autorais, etc. Então, é um pouquinho diferente dos ilícitos civis e da regulamentação de atos de guerra.
Existe um debate a respeito, é outra zona, digamos assim, em branco, ainda não há consenso, é com relação às próprias punições. Nos Estados Unidos, por exemplo, se fala a respeito de prisão perpétua, nesse caso, Snowden, por exemplo, o debate é muito forte com relação a isso, e ainda existe uma afirmação de que, em caso de crimes de guerra, que se classificasse nessa situação, um hacker eventualmente poderia até mesmo ser abatido como se fosse um estado de guerra. Como é que está a discussão e o que a Convenção de Budapeste prevê especificamente? Na realidade, a tipificação de crimes de guerra vamos encontrar mais em outros regulamentos, né? Isso tem um pouco a ver com o modelo de regulamentação que cada país está desenvolvendo. Por isso que é tão difícil de ter uma regra comum. O que, a respeito dessa hipótese, né, suscitada em relação a determinados atos serem praticados num momento de hostilidade entre países por não militares ou militares e serem punidos por crimes de guerra. Ainda é um cenário assim futurista, mas que do ponto de vista não que seja não é uma conclusão destinada ao grupo de hackers ou aos militares. É como se qualquer outro ato de guerra fosse praticado de qualquer outra forma, né? A lógica é a mesma. Civis se envolvendo em hostilidades, eles se submetem às mesmas regras que limitam o uso da força, né? Se tratando de espaço cibernético, são os mesmos limites para um conflito no espaço cibernético. Então, talvez por isso se chegou a essa conclusão. Temos que ter um pouco de cuidado, né? Porque, na realidade, até onde vai a legitimidade ou não dessas ações, desses atos, né? Não são quaisquer atos, quaisquer ações de hackers que vão se categorizar como crimes de guerra. Nós ainda não temos um precedente assim, julgado pelo Tribunal Penal Internacional, por exemplo, mas eu vislumbro, até cheguei a essa mesma conclusão na pesquisa que eu fiz no mestrado. Existe uma proposta que foi apresentada em uma tese de doutorado na Universidade de Coimbra, por um pesquisador, um estudioso, na verdade, brasileiro, inclusive, no sentido de criação de um tribunal internacional especificamente para crimes sobre a internet. Isso é uma proposta viável? Viável ou não, eu acho ela difícil de ser consolidada, né? Eu acho que a complexidade, talvez a ideia da proposta seja porque a internet ela não tem fronteiras, então, portanto, a definição de jurisdição fica muito complicada, que é o que nós estamos vendo nesse exato momento. Então, talvez, assim, viria nesse sentido uma regulamentação aceita por todos os países, inclusive de outorgar, de transferir esse poder, né, estatal de uma eventual punição para um organismo internacional. Talvez para simples crimes cibernéticos, que de simples não tem nada, mas para esse tipo de ação seria difícil a gente chegar num consenso nesse sentido. A proposta é válida. Em relação aos crimes de guerra, eu entendo que o TPI hoje, ou no futuro, pode ser chamado, sim, a resolver essas situações, né? Porque o rol de ações que ele deve julgar, ele pode ser ampliado. Então, novas armas, novas hostilidades, novas ações, novos crimes de guerra, a alteração do estatuto dele permite essa inserção. Uma proposta, por exemplo, que já se aventou justamente misturando-se essa questão técnica com a questão legal, por exemplo, a de colocar-se os servidores de algumas instituições em águas internacionais. Isso tem efeitos técnicos e isso tem efeitos jurídicos. Sim, do ponto de vista técnico, você vai ter que resolver toda a questão de conectividade. Tudo bem, tem satélites, mas satélites têm retardos de propagação e tudo mais. Mas o grande atrativo para eles é, de certa forma, ficar acima de qualquer outra limitação de operação. Tá? É bom que se diga também que hoje, se alguém se detiver lendo a End User License Agreement, a licença, né, do usuário final, você vai ver que eles podem olhar o conteúdo das mensagens. Tá? Talvez haja uma presunção de privacidade na medida em que você diz, não, eles querem ver para saber o que é que eu estou interessado e ver que anúncios vão colocar dentro do perfil que eles imaginam
Que, ou seja, tem uma mineração nos dados tentando tirar esse perfil para que façam um marketing mais guiado. Todo mundo acha que isso aí pode ser um inconveniente, mas dá para se conviver com isso. Mas é um dado importante na medida que ele demonstra que quando abrimos a conta, muita gente não sabe disso. Diante disso tudo, o que talvez tenha chocado as pessoas é passar essas informações para o que talvez é o que está aí no caso Snowden, né? Passar cumprindo a ordem lá executiva do que o governo passou, pedindo essas informações. No caso do Brasil, vamos pegar esse caso de Snowden novamente, ficou muito claro que uma saída que foi encontrada na elaboração desse sistema foi deixar-se os cidadãos americanos como protegidos dentro da sua legislação interna e usa-se o discurso e a legislação no sentido de entender que a investigação seria feita para supostas ameaças externas. Como é que é a situação do Brasil nesse sentido? O Brasil, a Constituição, ela tutela a privacidade, a intimidade como uma garantia fundamental, né, que só pode ser quebrada para fins de investigação criminal e também de ilícitos civis para fins específicos. Então, ocorrido ilícito, eu posso recorrer ao judiciário, o judiciário pode dar uma ordem ao provedor e com fatos, dados e limites e períodos definidos, né? Se o Brasil faz ou não alguma medida de vigilância parecida com o que os Estados Unidos faça. Não se tem notícias, né? Não são, pelo menos, informações ostensivas. O que se tem notícias agora, recentemente, é de um monitoramento de redes sociais nos limites de vigilância, de levantamento de informações para ações preventivas de segurança. Né? Tanto já casos mais antigos, mas que vinham acontecendo também das próprias brigas de torcidas que eram combinadas via redes sociais. Incitação à violência, por exemplo. Né? Acho que os próprios manifestantes, as próprias torcidas, os torcedores bem intencionados entendem bem essa diferença. É papel, sim, da segurança pública, é papel do Estado evitar que esses crimes sejam levados a efeito. Então, é mais do que legítimo que esse monitoramento ocorra. Né? Isso não... se trata de redes sociais, também é um espaço público, efetivamente. Também é um espaço público, são informações públicas, até onde se tem notícia, esse é o cuidado que está sendo feito. Né? Não poderia ser diferente. Eu queria falar um pouco sobre como eu não tenho essas informações, isso aqui eu estou dizendo uma inferência sobre como é que seria esse monitoramento. Não seria, pelo que eu entendo que está sendo feito aqui entre nós, não é um monitoramento como foi feito na escala americana. Não por não vou nem entrar na questão tecnológica, que não cabe aqui uma questão da gente questionar a capacidade tecnológica ou não. Mas eu imagino que seja a versão high-tech da infiltração. Você abre um perfil, uma conta e participa de um grupo e você vai monitorando as mensagens que vão aparecendo. Como seria o trabalho normal de um serviço de informações que tem um compromisso com a segurança do Estado, com a proteção da sociedade, tudo dentro dos parâmetros da lei. Eu entendo dessa forma. E que imagino que todo mundo também deseje algo nessa linha. Tá? Então, há um paralelo bem grande entre fazer isso e pegar diretamente, vamos dizer assim, na boca do caixa, quer dizer, lá no servidor, você fazer um dump, quer dizer, um descarrego de todo o conteúdo que ele tem lá e agora você sair minerando para achar informações e conhecimento e fazer o que quiser com aquilo dali. Há um paralelo enorme, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de direitos e prerrogativas e tudo mais. A grande pergunta que fica, né, de todos os outros países, fomos, né, os meus cidadãos, os cidadãos brasileiros, os cidadãos europeus, foram monitorados? E se foram, isso foi legítimo? Isso feriu a soberania? Isso feriu os direitos civis dos brasileiros, dos europeus, né? Então, em reação até a isso, no dia 24 de junho foi divulgada uma nova regra da União Europeia, do Conselho da União Europeia, já complementando uma regulamentação prévia, né, de proteção de dados, que lá a regulamentação disso é levado muito a sério na Europa, e no sentido de dar mais efetividade às investigações, às denúncias de hipóteses de violação. E também com uma novidade que incluir a tecnologia, a técnica de cifrar conteúdos.
Então, acho que, né, cada país vai reagir da sua forma, né, vai questionar, e acho que as respostas virão, né? As perguntas estão sendo feitas em alguma medida, se foi justificado ou não, é curiosidade de todos nós, né? E as respostas, elas ainda não estão prontas. Há muitas perguntas que ainda nem sequer foram feitas e que devem surgir ao longo do tempo. De qualquer maneira, nós agradecemos a participação de ambos para que possamos falar a respeito desse tema que, na verdade, é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. E, infelizmente, essa edição do Direito Sem Fronteiras está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Conversei com a advogada e mestre em Direito Constitucional, Eliane Saldan, e com o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, João Gondim. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br e você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!